Bom dia, a paz do Senhor, crianças, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Crianças, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Quem gosta da palavra de Deus? A tia Patrícia ama muito, 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 muito. A palavra de Deus é uma delícia de se ouvir. A gente aprende tanta coisa, né? Então, hoje, nesta manhã, nós vamos ouvir um pouquinho. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Você já orou hoje? Então, é um momento para a gente orar. E eu queria convidar a Duda para fazer essa oração para a gente, Dudinha. Você faz? Pai do céu, abençoa a vida das crianças que estão assistindo esse vídeo. Abençoa a família delas, abençoa também a minha família. E que esse vídeo seja muito legal. Em nome de Jesus, amém! Amém! Glória a Deus! E agora nós vamos fazer um louvorzinho, né? Para exaltar o nome do Senhor. Vamos lá, Dudinha? Palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente que vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vai nascendo, brotando e crescendo. Amém? É assim a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, né? A gente ouve, é uma sementinha, mas ela vai nascendo, vai brotando, vai crescendo e nós tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais amigas de Deus e mais alinhados com a palavra. Amém? Nesse dia, nós vamos falar sobre uma história que muita criança conhece, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa história também. Tem coisas maravilhosas para a gente aprender aqui, crianças. E a história que nós vamos estudar hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5. E é sobre Naamã. Pega o Naamã para nós, Duda. Naamã, ele era um importante comandante do exército do rei da Síria. Era um homem respeitado, era um homem que vencia muitas guerras. Ele comandava aquelas guerras que existia ali. Entre a Síria e Israel, existiam muitos confrontos, muitos conflitos ali, e Naamã comandava esse exército. Só que Naamã, ele tinha uma doença muito séria. Essa doença não tinha cura e muitas das vezes levava a pessoa à morte. Sabe o nome dessa doença? Como que era, Duda? Lepra. Naquela época, essa doença afligia as pessoas e as pessoas às vezes nem ficavam muito perto das outras porque elas também poderiam se contaminar em alguns casos de lepra, né? E Naamã, ele tinha sua esposa. Cadê a esposa de Naamã? Olha, ele era casado, né? Então ele tinha a esposa dele. Só que um certo dia, Naamã foi em um confronto, né, em Israel, e ele foi lá em Israel, teve uma guerra, brigou muito lá, e ele venceu essa guerra. E nessa guerra ele trouxe muitos prisioneiros. No meio desses prisioneiros tinha uma... Quem que veio no meio dos prisioneiros, Duda? Uma menininha. Veio uma menina. Olha para vocês verem, uma israelita no meio dos prisioneiros. A gente não sabe o que aconteceu com os pais dela, a gente não sabe se ela foi roubada de seus pais, a gente não sabe se mataram os pais dela. Então ele trouxe ela no meio dos prisioneiros e levou ela para dentro da sua casa. Então a menina israelita foi morar na casa de Naamã
e ela ajudava a sua esposa. E o que aconteceu? Ela viu que Naamã estava enfermo, tinha lepra. Só que essa menina era para ela ficar com muito ódio, muita raiva de Naamã. Você concorda comigo? Tirou ela da terra dela, da família dela, mas não. Ela tinha o coração abençoador. Olha para vocês verem o que ela fez. Ela chegou para sua senhora e falou para ela assim: olha, lá em Samaria, em Israel, existe um profeta que pode curar Naamã. Eu tenho certeza que Deus pode curar ele através do profeta. Então, a senhora pegou e contou para Naamã aquilo. E Naamã ficou pensativo, ele ficou refletivo sobre aquilo. Será que eu posso ter a oportunidade de ser curado? E ele ficou pensando, e ele falou assim: eu vou lá em Israel. Só que Israel era o lugar que Naamã enfrentava guerras, nem entrava em conflitos lá, mas a menina falou que lá estava a sua cura. Então, o que aconteceu? Naamã procurou o seu rei. Cadê o rei, Dudinha? O rei da Síria. Naamã procurou ele, conversou com ele: olha, a menina israelita me falou assim e eu queria ir lá. E o rei: pode ir, Naamã, eu vou te dar uma carta de envio para você se apresentar ao rei de Israel. Beleza. O rei fez a carta, entregou para Naamã e Naamã foi até lá no rei de Israel. Cadê ele, Dutinho? Aqui. Aí Naamã chegou lá e foi conversar com o rei. Aí Naamã falou para ele: olha, eu vim aqui para que você viesse me curar. Mas antes de Naamã ir para Israel, ele encheu as suas bagagens de tesouros, de coisas preciosas, né? Porque pensou assim: se eu precisar e se eu for curado, eu quero pagar, eu quero recompensar, ou às vezes eles vão me cobrar. Então ele estava com a bagagem cheia de preciosidades. E Naamã chegou no rei de Israel e falou assim: olha, eu sei que você pode me curar, fiquei sabendo, uma menina israelita me falou, eu quero a minha cura. E o rei ficou com muito medo de Naamã. Ele falou assim: por acaso sou eu Deus que possa curar? Naamã está querendo causar uma grande guerra. E o rei se entristeceu, rasgou as suas roupas, porque ele estava com medo de Naamã, porque ele sabia da fama de Naamã. Naamã entrava naquelas terras para levar prisioneiros para a Síria, para causar problemas ali. Então o rei pegou muito entristecido. Só que aí, o que aconteceu? O profeta Eliseu ficou sabendo que Naamã estava ali e o rei estava com medo. Cadê o profeta Eliseu, Dudinha? Isso, o profeta Eliseu aqui. Aí o profeta Eliseu pegou e falou assim: ó, manda avisar Naamã, manda avisar o rei que Naamã pode vir me procurar, que eu tenho o que ele precisa. Então, o que aconteceu? O profeta estava lá na casa dele, Naamã, com aquele monte de oficiais, que ele levou muita gente com ele, nem carregando ali muitos tesouros, chegou até a casa de Eliseu. Só que quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu não saiu para atender Naamã. Eliseu pegou e pediu ao seu oficial que fosse até Naamã e conversasse com ele. E falou assim: Naamã, o profeta Eliseu pediu para que você mergulhe 7 vezes no rio Jordão e você ficará curado da sua lepra. Ah, mas o Naamã ficou muito indignado. Ele ficou com muita raiva. Ele falou assim: eu venho até aqui e o profeta não vem nem conversar comigo, não vem falar comigo, não vem falar o que eu devo fazer, não me atende. Naamã estava esperando uma recepção maravilhosa, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, Naamã falou assim: e ele manda eu mergulhar nesse rio sujo?
Na minha terra tem rios lindos, rios maravilhosos. Se for de água que eu preciso, que eu volte para minha terra. E Naamã decidiu, vou embora. Só que aí os oficiais que estavam junto com Naamã falou assim, Naamã, se o profeta tivesse te pedido algo muito difícil, você não iria fazer? Naamã pensou, é verdade, eu iria fazer sim. Então, por que você não vai? Naamã pensou e os oficiais insistiram com Naamã. Então Naamã foi até o rio, tirou as suas roupas e ele mergulhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu a 7, Duda? Deu? Então ele mergulhou 7 vezes. Só que quando Naamã saiu de lá, ele estava limpo. A sua pele não tinha mais nenhuma lepra. Ele estava totalmente sarado, totalmente curado. E hoje, muitas pessoas não recebem a cura porque não obedecem a palavra de Deus. Querem fazer do seu jeito, são pessoas orgulhosas, talvez com altivez no coração, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E olha para vocês verem que bênção que foi aquelas pessoas que falaram com Naamã, aqueles conselheiros, aquelas pessoas que estavam com ele. Eles viram a luta de Naamã ali e falaram com Naamã, ô Naamã, vá lá. É importante que a gente tenha pessoas que importe com a gente, que cuide da gente, perto da gente. E o melhor disso, que a gente saiba ouvir. Muitos casamentos hoje, muitas pessoas estão tristes, acabando os casamentos, porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus e não ouvem os homens e as mulheres de Deus que estão aconselhando eles. E você? Você ouve a palavra de Deus? Amém? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Naamã foi abençoado e toda a sua família foi abençoada. Por quê? Aquela vergonha, aquele medo ali da lepra foi retirado do lar de Naamã. Então Naamã pegou e falou assim, olha, eu quero pagar por isso. Mas Eliseu falou assim, olha, nada eu vou receber. Não vou receber nada de Naamã, não quero isso. Bom, então Naamã pegou seus oficiais e foi embora. Só que aí, o Geazi, que era o discípulo lá de Eliseu, ele falou o seguinte, pode me dar aqui, Dudinha? Ele falou o seguinte, isso não pode acontecer, não receber nada daquele homem, um homem que foi tão abençoado, não nos pagar nada, não vou deixar isso acontecer, eu vou lá. Então, ele foi correndo atrás de Naamã e alcançou Naamã. Aí ele alcançou Naamã e falou assim para Naamã, Naamã, olha, o Eliseu, o profeta, pediu para que eu viesse atrás de você, porque nós estamos recebendo umas pessoas, então a gente queria 35 quilos, né, de moeda, e a gente queria também 2 roupas especiais para eles. Aí o Naamã falou assim, claro, agora, mas você não vai levar só 35, você vai levar 70 quilos de tesouro. Então Naamã pegou e arrumou mais 2 oficiais para ajudar Geazi a carregar aquilo. Então Geazi voltou com as roupas, com o tesouro e mais 2 oficiais ajudando ele. Só que quando ele estava chegando perto da habitação deles lá junto com Eliseu, ele dispensou os homens que estavam com ele, os homens de Naamã. Ele falou assim, olha, vocês podem ir embora, que daqui eu consigo carregar. Então ele foi até lá, escondeu tudo, escondeu todo o tesouro, todas aquelas coisas, ficou escondido. E ele estava lá no quarto dele.
E o profeta Eliseu procurou ele lá, chegou e falou assim: Geazi, onde você estava? O que aconteceu? Aí ele falou: mestre, eu não fui em lugar nenhum, estou aqui. E Eliseu falou com ele: isso não é verdade. Deus em espírito me revelou tudo o que você fez. Gente, Geazi deixou uma mentira e um orgulho, uma cobiça tomar conta do seu coração. E sabe o que aconteceu como consequência disso? Geazi recebeu uma maldição. Ele se tornou leproso por mentir para o profeta, por enganar a Deus, por não viver a palavra do Senhor. E ele e toda a sua descendência foi amaldiçoado com essa enfermidade da lepra. Então, nós aprendemos aqui várias lições. Nós temos muitas lições. Nós aprendemos com a menina israelita que nós temos que ter um coração abençoador, independente do que aconteça conosco. Nós precisamos ser canal de bênção para outras vidas. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus ama elas, que Jesus cura, que Jesus liberta. Nós precisamos ser esse canal de bênção. Nós aprendemos que nós não podemos ser como Naamã, orgulhoso, né? Cheio de altivez. Não podemos ser assim. Nós aprendemos que nós precisamos também ouvir a palavra, o direcionamento de Deus, aquilo que os profetas dizem, aquilo que os conselheiros dizem conforme a palavra do Senhor, porque se a gente ouvir, a nossa vida será abençoada. E nós aprendemos aqui com a vida de Geazi o que nós também não devemos fazer. Geazi contaminou seu coração com aquilo que era mal. Então, trouxe maldição para toda a vida dele, né? E a família dele. Então, Geazi foi amaldiçoado junto com a sua família. Naamã recebeu a cura e foi abençoado junto com a sua família. E eu creio que aquela menina, né, através do que ela fez e foi canal de bênção para a vida de Naamã, ela foi também, né, muito reconhecida e honrada dentro daquele lar. Com certeza, Naamã, ele teve um carinho todo especial por ela. Crianças, essa era a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quem gostou? Manda um joinha aí. Você gostou, Duda? Então eu creio, né, que Deus moveu e Deus falou ao seu coração. E nesse momento nós vamos estar orando e encerrando. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por cada criança, por cada vida, meu Deus, que ouve essa ministração. Meu Deus, que teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar a cada vida. Meu Deus, e que a transformação de cura, de mudança, meu Deus, possa chegar sobre cada vida e que nós possamos aprender, meu Deus. Possamos aprender com a menina israelita, meu Pai amado, que nós devemos ser bênção, que nós possamos aprender que nós não devemos ser orgulhosos e querer agir conforme a nossa vontade, mas conforme o direcionar do teu Espírito. Meu Deus, abençoa cada criança neste momento, meu Pai. Alcança cada uma, meu Deus. Que cada uma delas seja profeta do Senhor, meu Deus. Seja como Eliseu, abençoadores. Seja como essa menina, abençoadores, meu Pai amado. Que eles sejam usados, meu Pai amado, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui contando essa historinha para você. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Que Jesus te abençoe e te guarde e guarde toda a sua família. Dê um abraço, um beijão no papai e na mamãe. Fala assim, eu amo vocês. Amém? Deus abençoe. Tchau! Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. 2 Timóteo 3,16